Cara, é uma coisa bem engraçada, né? Que eu vou falar aqui pra vocês. Se antes desse jogo contra a Ferroviária, alguém chegasse pra mim, ó, Wenny, tu quer um empate contra a Ferroviária hoje? Jogo fora de casa, estreia de Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato de Pontos Corridos, é importante pontuar fora. Se você chegar pra mim e fala, pô, você quer um empate? Eu assinaria. O cara chegasse pra mim com o contrato, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui também assinariam esse empate com a Ferroviária, um ponto fora de casa. O grande problema é que quando você tem um contexto, como foi o contexto do jogo hoje, do Remo contra a Ferroviária, o Remo jogou muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo, mais uma vez, o preparo físico de frango desses jogadores aí fez toda a diferença, o time morreu, faltando 30 minutos para acabar o jogo, e aí traz o time adversário para cima e sofre um empate no último minuto do jogo, é algo que sinceramente não dá para você engolir. E eu, sinceramente, falando aqui pra vocês, empate hoje com gosto de derrota. Com gosto de derrota. Acho que o torcedor do Remo todo tá com essa sensação. Mas a gente fica pelo menos um pouco mais esperançoso com o desempenho do time, principalmente no primeiro tempo. E o que precisa ser trabalhado agora para melhorar, né? Principalmente mais o que já vem sendo trabalhado pelo nosso treinador. O condicionamento físico. O Remo tem uma boa tática em campo, o Remo é um time bem treinado, o Remo sabe o que fazer quando tem a bola nos pés. O grande problema do Remo é essa bosta desse condicionamento físico, que hoje é um condicionamento físico horroroso. No segundo tempo, o Remo morreu fisicamente. E os jogadores que entram em campo, ali no segundo tempo, as substituições, elas são de jogadores cansados, que entram mais cansados do que os que estão saindo. O Cadu entrou cansado, o Pavani e o Maxwell nem se fala. O Adailton tá mais gordo do que a conta bancária do cara que faz os borderóis do Remo. E, sinceramente, cara, tem coisas que não tem condições. Não tem condições. Aí entrou o Daniel Cabral, que não fede nem cheira, né? Também no meio de campo do Remo. E a gente tava com uma vitória na mão. Uma vitória que nos daria uma condição muito boa, muito inicial, né? Você ganhar fora de casa numa Série B é muito importante. Agora a gente fica com esse gosto amargo desse empate. Mas é melhor do que estrear com derrota em casa, você não acha? Empatar fora é melhor do que perder em casa, né? Então é muito importante pro Remo essa vitória hoje, esse empate hoje, né? Em termos de tabela, em termos de somar ponto. Mas temos que falar aqui e pontuar que o próximo jogo do Remo é um jogo complicadíssimo contra um adversário que provavelmente vai brigar em cima da tabela, que tem time e tem condições financeiras para isso, que é o América Mineiro. É o primeiro jogo do Remo em casa. O Remo precisa se impor, não pode fazer o que o nosso rival fez, né? Pegar a bola e dar para o adversário, porque o adversário é superior tecnicamente, negativo. Série B você tem que se impor dentro de casa. Infelizmente o Fenômeno Azul não estará presente, o Remo vai cumprir a punição que foi imposta aí, né? Mas dá para vencer sim o América Mineiro em casa e somar 4 pontos, o que seria muito bom, né? Lembrando, o Remo também somou 4 pontos no início da Série B de 2021, mas era outro contexto. Era outro contexto. O Remo vinha numa queda de rendimento com o Bonamigo. Agora o Remo vem numa ascendência com o Daniel Paulista. Eu concordo com muitos torcedores do Remo quando me falaram que o time da Ferroviária é um time fraco. O time da Ferroviária é um time fraco, gente. O camisa 10 da Ferroviária é o Albano. O Quirino é o cara que entra no segundo tempo para tentar empatar o jogo. Então é um time fraco. É um time tecnicamente fraco. Mas hoje o Remo conseguiu empatar com esse time fraco. Porque o Remo foi fraco hoje na condição física, principalmente no segundo tempo. E isso é uma coisa que não pode mais pesar, né? A gente pode até empatar um jogo como foi hoje, mas não perder para a condição física. Hoje dava para o Remo sair de campo com a vitória. Mas, como eu disse para vocês, para o contexto do que é a Série B de Campeonato Brasileiro, você somar um ponto fora é importante. Eu acho que para o Remo foi importante hoje. Eu estava falando isso, não mudo a minha opinião aqui. Não perder foi importante. Falando individualmente agora dos jogadores, né, para as notas e análises. Marcelo Rangel, nota 10, jogou muito hoje, fez defesas importantíssimas, fechou o gol. Infelizmente, mais uma vez, a defesa do Remo consegue tirar ali o brilho da participação e da atuação do Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, 10,
um único desse time que vai ganhar 10 ao lado do Jadson. Já tô dando um spoiler aqui das notas, tá? Lateral direito, o Marcelinho não comprometeu, né? Foi muito melhor do que as outras partidas que ele tinha feito anteriormente pelo Remo. Vai ficar com uma nota 7 o Marcelinho. O Reinaldo, para mim, foi muito melhor que o Klaus, apesar de ele ter falhado ali num lance providencial no primeiro tempo que o Marcelo Rangel fez a defesa, mas o Reinaldo vem se mostrando um pouco mais seguro na defesa, nota 8. O Klaus, nota 7, perdeu todas de cabeça ali. Aliás, o Remo voltou a ter esse problema defensivo pela bola aérea e tem que melhorar o Daniel Paulista esse quesito. Nota 7 pro Klaus. E o Alan Rodrigues vai ganhar uma nota 6, por quê? O Alan Rodrigues fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Deu 2 cruzamentos ali que se, por exemplo, o Caio Vinícius tivesse acertado ali a cabeçada, o Remo teria vencido a partida hoje de 2-1. Mas o Alan Rodrigues no segundo tempo parece que inverteram ele, colocaram ele do avesso. Que ele, meu amigo, errou tudo. Ele deu 2 cruzamentos que me irritaram de uma maneira muito, assim, absurda. Ele deu 2 cruzamentos de escanteio que a bola fez o arco e foi pro outro lado. Peraí, cara, vamos também cadenciar um pouco esse pé aí. Nota 6 pro Alan Rodrigues, tá de bom tamanho. Caio Vinícius no segundo tempo, tecnicamente, né, muito bom, mas fisicamente a gente viu ele caindo ali no segundo tempo, como todo o time do Remo, nota 7. Jaderson, nota 10, ele dá o passe, ele acha a bola ali pro gol do clube do Remo, né, o gol ali que abriu o placar do Viseu. Pra mim, boa parte desse gol é do Jaderson, nota 10. Pedro Castro apagadíssimo no jogo. A gente entende também, né? O cara tá voltando de lesão. Eu não vou ficar aqui exigindo o que o cara volte de lesão arrebentando, mas espero que o Pedro Castro ele evolua a nota 5. Janderson, taticamente é muito efetivo pro time, né? Ele é um jogador que marca, ele é um jogador que corre o jogo todo. Fisicamente ele se entrega muito, é um menino muito bom esse Janderson, ótima contratação, nota 9. O Pedro Rocha, só pela a assistência fica com uma nota 9. Mas o Pedro Rocha hoje errou muita coisa também no primeiro tempo. Para mim, ele destoou no primeiro tempo do Remo. Então, nota 9 para Pedro Rocha pela assistência. E o Viseu, 9, também pelo gol. No segundo tempo, fisicamente caiu o rendimento do Viseu, né, como boa parte do time do Remo. Aí entrou, né, o Pavani. Morto. Nota 0. Morto. Tá? 0 não, porque o cara tá voltando de lesão, né? Se eu usei esse critério aí pro Pedro Castro, o Pavani fica com uma nota 2. O Daniel Cabral vai ficar sem nota, não fez quase nada. Cadu entrou morto também, quase não fez ali nada pela direita. Vai ficar com uma nota 3 ali pro Cadu, né? Tivemos também a entrada do Maxwell, que, sinceramente, gente, pouco também acrescentou. Eu não gosto do Maxwell jogando na ponta, eu não gosto. Eu prefiro ele centralizado ali, porque eu acho que tem uma boa finalização. Ele pode ali ajudar a gente muito mais jogando centralizado do que pelas pontas. E o Adailton, né, que fez a falta que originou o gol da equipe da Ferroviária de uma maneira imprudente. O cara tem 34 anos, experiente, viveu muito futebol e faz uma falta daquele jeito. O Adailton ele errou tudo que tentou hoje, mas não é isso que eu vou criticar do Adailton hoje nesse vídeo. O Adailton ele tá mais gordo do que eu. A cada jogo que passa do Remo, o Adailton ele tá maior. A pança dele, meu amigo, ele não consegue mais ver o prego dele não, Adailton, cara. Com essa pança aí, não consegue mais. Não consegue mais, pô. A verdade é essa. E o cara hoje, meu amigo, morto. Aí o nosso treinador, ele dá uma entrevista, acho que foi na quinta ou na quarta-feira, falando que o Adailton não tem condições físicas. É claro, pô. O cara tá gordo. O cara tá obeso. Como é que esse cara vai ter condições físicas? A cada jogo que passa ele tá mais gordo. E aí o cara vem pra mim e fala, mas o Adailton ele consegue jogar 15 minutos. Eu não quero um jogador que jogue só 15 minutos, cara. Eu quero um jogador que jogue pelo menos um tempo. Que jogue intensamente pelo menos um tempo. O Adailton não consegue. Então por isso ele tem que estar na lista de dispensas também. Se ele não perder essa pança nos próximos 2 meses, o Remo tem que sim colocar o Adailton na lista de dispensas e mandar ele embora. Porque é um custo-benefício. E ele é um péssimo exemplo para os demais jogadores na questão física. Tá 0, cara. 0, 0, 0, 0 absoluto. Tá? Tecnicamente muito bom jogador. Mas fisicamente horrível. Fisicamente horrível. E o futebol não é só técnica, não. O futebol também é parte física. O futebol também é parte tática. E o Adailton hoje pouco fez. O nosso Daniel Paulista aí, pelo menos na parte tática, muito bem o Remo, né? Um empate ali que poderia ter sido uma vitória. Então pro Daniel Paulista uma nota 7 por um contexto geral.
Pela questão física, Daniel Paulista tem que trabalhar muito. E também a bola aérea do Remo, que o clube vem sofrendo bastante aí. Mas há uma evolução, apenas o terceiro jogo do nosso treinador. E eu gostei da evolução que o Remo teve até o presente momento com ele. Se você gostou também, deixa aí seu comentário, tá? Mas a gente vai dormir aí com essa sensação de que a gente poderia ter vencido hoje. E que o nosso assunto que poderia ser um outro bem melhor do que a gente vem falando aqui. Mas vamos continuar aí torcendo pro nosso time, né? Acreditando que o Remo vai ter uma semana cheia para aprimorar as questões aí físicas e principalmente táticas do time, porque a gente vai enfrentar um América Mineiro, um adversário complicado dentro de casa e precisamos vencer esse jogo. Até o próximo jogo, rapaziada, até a próxima live, próximo vídeo. Tchau.